A gente tinha conversado semana passada sobre como remover marca de caneta em couro ou tecido. Esse aqui é um tecido suede, então ele foi propositalmente riscado com essas canetas aqui. E eu vou mostrar para vocês um conceito para remoção de tinta de caneta que é basicamente diluir o pigmento, tá? O pigmento é importante vocês saberem que normalmente ele é um pigmento em pó, que ele tem a adição de um plastificante e um solvente, então a gente precisa quebrar esse plastificante, entender qual é o tipo de solvente. E dependendo do tipo de solvente, a gente basicamente vai vai diluir esse pigmento até o ponto que a gente consegue remover 100%, com o objetivo de não machucar o tecido, não forçar a esfregação. Então o que a gente vai testar aqui? A gente vai testar água, essa aqui é água pura, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como é a reação com a água. Vamos trabalhar com IPA, vamos trabalhar com um alcalino, que é o Pluri, vamos trabalhar com um ácido, que é o Oxi, e depois eu vou trabalhar com dois produtos do mercado, que é um produto especificamente para remoção de cola e um produto que é um hidrocarboneto, mas para trabalhar e mostrar para vocês como é que funciona a diluição de alguns tipos de tinta. Por quê? Essa tinta aqui é uma tinta permanente, tá? Apesar de ser uma tinta base d'água, ela é uma tinta permanente, ela não sai. Ela é específica para escrever em vidros e quadros negros. Aí a gente tem a caneta Bic, que é a mais comum, tá? Aqui a gente tem uma caneta hidrocor, tá? Não sei se vai dar para ver aqui no vídeo, mas é uma caneta que é resistente à água, então o solvente dela, esse solvente da caneta, até pelo cheiro a gente vê, não é o solvente água, tá? Aqui a gente tem uma canetinha que é a base d'água, tá? E aqui a gente tem um pincel atômico. É lógico que vocês não vão saber qual é o tipo de caneta que foi riscado, porque normalmente você vai pegar essa situação. Mas o importante não é isso, o importante é, pegou uma situação dessa, começa fazendo pequenos testes, já vai conseguir identificar como solver esse pigmento, e aí como tirar e remover com facilidade. O objetivo é esse, é você entender que o pigmento ele precisa ser basicamente diluído e removido, e se você achar o diluente dele, você consegue remover sem dificuldade. Então vamos lá, a gente vai começar usando o diluente mais simples, que é a água. Então vamos jogar água aqui e vamos ver o comportamento. Ó, a gente pode perceber que aqui era uma caneta, tá escrito aqui, era a canetinha, ela não é a caneta esferográfica, tá? Não é nem a Bic, ó. O diluente dela é água, só jogar água ela já sai, tá vendo? Não sei se dá pra ver bem aqui no vídeo, ó, mas só de jogar ela já sai. Tá? Vamos jogar nas outras e ver o que acontece. Ó, aqui a caneta base d'água, a canetinha base d'água, tá acontecendo a mesma coisa. O diluente dela é água. Então só de jogar água, ela já vai sair. A própria água já vai fazer com que ela seja removida. E aqui por fim, o pincel atômico. Aqui ó, a caneta permanente, pode jogar nas outras aqui, depois vem. Como a gente pode ver, o diluente água não vai ser suficiente, ó. E o importante é, não vamos fazer força, a gente vai tentar usar só um pincel de detalhamento. Tá? O diluente água, para a caneta permanente, não resolveu. Para a caneta Bic, o diluente água também não resolveu. A plastificação do pigmento está aqui e ela não foi removida. Em compensação, essa caneta aqui do meio, que é a caneta esferográfica, tá? Que a gente usou, o diluente dela é água e ela desapareceu. Vou tentar limpar aqui, ó. Se a gente for ver de pertinho depois, tá? Vou dar uma aproximada aqui rapidinho para mostrar para vocês. Ó, aqui praticamente não tem mais nada. Tá? Vamos continuar. E detalhe, pessoal, aqui, parece aqui, William, estou usando só água. Isso aqui é água pura, tá? Aqui na canetinha hidrocor, que também ela é base d'água, percebam que só passando levemente o pincel atômico, o pincel de detalhamento, eu estou conseguindo remover grande parte do pigmento. Ou seja, eu estou diluindo a tinta e boa parte do pigmento está saindo. E detalhe, eu não estou fazendo força aqui. Isso é o mais importante.
Tá? Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Aqui, ó, nesse caso aqui, onde essa caneta é a prova d'água e no pincel atômico, não adianta. Eu posso jogar água, eu não vou conseguir trabalhar mais. Aqui, nessa tinta, essa tinta, como ela é a base d'água e aqui, como praticamente já saiu, um simples APC, de preferência ácido, tá? Para trabalhar essa tinta aqui inorgânica, aqui eu já consigo resolver a situação. Então a gente vai encerrar agora a parte de água, a gente vai começar agora a trabalhar com os APCs. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar aqui um pouquinho de óxido, que é um ácido, de pH 5 aproximadamente. A gente vai colocar um pouco aqui numa garrafinha. Na proporção de mais ou menos 1:10. Tá? Vou misturar a água. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar aqui na tinta base d'água para finalizar a remoção. Agora eu vou usar um APC para ajudar a desprender um pouquinho a tinta que sobrou. Por quê? Porque a boa parte da água já diluiu, ainda tem um pouquinho de tinta aqui, ficou um pouquinho presa no tecido. Então eu vou usar para tentar desprender. Em paralelo também vou usar aqui nas demais, para vocês entenderem que como essas tintas são a base de água, não é o APC que vai remover, eu vou precisar usar algum tipo de solvente. Tá? De qualquer forma eu vou jogar aqui para vocês verem como é que funciona. Ó, percebam que a gente não está fazendo força, não está trabalhando com escovação pesada, trabalhando só com a diluição do pigmento que é a tinta. Tá? E a gente aqui praticamente conseguiu remover. Ó, percebam que esfregando, mesmo com um APC bem forte, né, que é o Oxy, numa tinta que ela é resistente à água, ele não vai fazer muita coisa, porque aqui a tinta ela tem um outro tipo de solvência que não a água. Então não adianta eu vir com o APC para tentar limpar. Aqui eu vou ter que usar um outro tipo de ação para tirar isso aqui. Vou ter que usar basicamente o mesmo diluente dessa tinta. Aí eu vou conseguir remover ela daqui. Então qual é a conclusão que a gente chega? Achando o diluente certo, né, aqui a gente usou só água, só de bater a água a gente já sabe se ele diluiu ou não. Então a gente pode continuar o processo só com água, ou a gente pode continuar um processo com a ajuda de um APC para ajudar a desprender e a gente tem um resultado de remoção. Agora vamos trabalhar essas três aqui usando a ajuda de um solvente para ver como é que a gente remove. Para não agredir o tecido, o primeiro diluente que eu vou tentar usar é um IPA. Para quê? Para entender se o IPA, a proporção de diluente que ele tem aqui, a proporção de álcool isopropílico no caso, consegue diluir essas tintas. Então vamos aplicar para dar uma olhada. A única coisa que a gente tem que cuidar é que o IPA ele tem uma secagem rápida. Então ele não vai conseguir agir por muito tempo. Mas aqui a gente já vai entender se ele ajuda ou não na diluição dessa tinta. Aqui ele não ajudou. Vamos passar para a segunda, para avaliar. Aqui ele está enfraquecendo um pouco, mas não o suficiente para remover. Pode jogar aqui para mim? Vou passar um. Passa na bica aqui para mim. Ó,
Olha que legal, ó. Aqui a gente percebe nitidamente, ó, que o álcool é um diluente dessa tinta. Então, o que tem de álcool isopropílico aqui está derretendo e diluindo a tinta. O que a gente precisa fazer é jogar mais, esfregar um pouquinho para desprender. Passar um paninho aqui para remover o excesso. E trabalhar até diluir completamente o pigmento. Se a gente jogar mais vezes, a gente vai remover. Então, perceba o seguinte, ó, a gente está jogando um pouco mais de IPA. Ó. Perceba que o quadrado aqui está ficando meio avermelhado. Por quê? Porque a gente está diluindo, ó, a tinta até o ponto dela praticamente sair por completo. Então, o mais legal é explicar para vocês como é que a gente faz isso, mesmo que você não tenha nenhum produto específico de limpeza, mas pelo menos entender a questão da solvência da tinta, você consegue se safar e resolver o seu problema. Só para vocês verem o resultado quase final, ó. Tem bem pouco pigmento preso, ó. É questão só de trabalhar um pouco mais, tá? E aí a gente consegue resolver, né? Como a gente está gravando um vídeo, tentando fazer um vídeo um pouco mais rápido, tá? Eu não vou fazer até o final, mas aqui é só jogar um pouquinho mais de IPA, esfrega um pouquinho mais e vai ter o resultado. Aqui, ó, o próprio IPA, tá? Ele também foi diluente da caneta Bic, ó. Ou seja, a caneta Bic, tá? Tanto a caneta Bic quanto o pincel atômico, o diluente deles é o álcool, ó. Então ela saiu aqui completamente. Agora a gente tem, por fim, duas manchas que não saíram. São duas manchas de tintas que são permanentes. A gente vai tentar quebrar, nesse primeiro momento, a plastificação dessa tinta, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de Pluri, tá? Vou colocar Pluri aqui, uma diluição aproximada de 1:5, mais ou menos. E eu vou tentar quebrar a plastificação dessa tinta. Se eu não conseguir quebrar a plastificação dessa tinta, aí eu vou usar os produtos aqui, que é um hidrocarboneto, né, e um produto específico para remoção de tintas, tá? Que aí vai agredir um pouquinho mais o tecido, mas eu não quero fazer isso. Eu quero tentar remover da maneira mais tranquila possível, menos agressiva possível. Então vamos lá. Se por acaso eu conseguir quebrar a plastificação da tinta, é bem provável que eu consiga, com o IPA, fazer o resto da diluição e aí eu consigo finalizar a limpeza desse tecido. Ó, aqui, nessa parte, nesse risco aqui que era resistente à água, ó, olha que interessante. O Pluri conseguiu quebrar a plastificação da tinta, ó. Aqui ficou um pouquinho, mas de modo geral ele conseguiu quebrar a plastificação da tinta. Como tinha água no Pluri, né, a própria água acabou removendo. É claro que eu tenho um pouquinho de resíduo de álcool aqui do próprio IPA, né? Mas acabou removendo e, enfim, eu consegui limpar. Só que a tinta permanente, tá, essa aqui não saiu. Eu não consegui quebrar a plastificação dessa tinta, o pigmento está ali ainda. E aqui, nesse caso, aí sim, eu preciso começar a trabalhar com produtos um pouco mais agressivos, porque com água, com IPA e com APCs, a gente não conseguiu remover. Essa tinta é extremamente resistente, tá? Então o que eu vou fazer agora? Depois de tentar tudo isso, eu vou pegar agora, eu vou usar em primeiro momento um produto específico para remoção de tintas, que é basicamente baseado em álcool, tá? Em alguns tipos de álcool. Então eu vou testar esse produto aqui e vou fazer a aplicação para ver se esse produto consegue solver esse tipo de tinta aqui, que é a caneta permanente. Aqui nesse caso, a gente enfraqueceu um pouco, mas o pigmento ele continua aqui. Ah, o pigmento está aqui, eu não consegui remover ele ainda. E esse produto, que é um produto específico para remoção de tinta, ele não conseguiu remover, tá? Não porque o produto não é bom, mas porque esse produto aqui, a base dele não é diluente dessa tinta aqui. Então essa tinta ela continua aqui. O que a gente vai fazer? Agora eu vou usar um solvente
tá? Esse aqui é um solvente à base de hidrocarbonetos, tá? É um solvente que eu uso bastante para ceras. Eu vou colocar ele aqui. Bom, como a gente pode ver, ó, agora sim a gente conseguiu remover essa tinta permanente, boa parte dela, tá? Tem que trabalhar um pouquinho mais. Tá? Aqui eu vou jogar um pouquinho de água só para mostrar para vocês, mas já removi bastante. Por que eu removi? Porque esse hidrocarboneto aqui é o solvente natural diluente dessa tinta. Então, tudo que eu testei não tinha dado certo, né? Então agora eu achei o diluente dessa tinta, né? Joguei, tentei, claro, obviamente tentei soluções um pouco menos agressivas, né? Como não deu certo, aqui eu tive que apelar, colocar um solventezinho um pouco mais forte. Tá um pouquinho ainda manchadinho, mas dá pra ver que a gente já removeu bastante. O que eu preciso agora? Paciência e tempo, só executar um pouquinho mais de limpeza, tá? Com esse diluente aqui, que é um diluente dessa tinta. Mas o mais importante, que é o resumo do meu vídeo, é o seguinte: a gente tinha manchas de várias canetas diferentes, com solventes diferentes, canetas resistentes à água, canetas à base d'água, riscadas há mais de uma semana. E o que eu quis mostrar para vocês é que a gente não precisa, às vezes, de um produto específico, ou nem precisa ir muito agressivo para limpar um tecido. Basta a gente saber qual é o diluente da tinta. Então a gente começou pela água, né? Depois a gente começou com APC, ácido, depois a gente testou um IPA, e depois a gente foi testando outras soluções um pouco mais pesadas para quebrar a plastificação do pigmento e tentar trabalhar. Ou seja, não é o produto em si, é a técnica, né? Então é isso, pessoal. Agora a gente só deu uma última lavadinha aqui, ainda tem um pouquinho de resquício de tinta. Tinha que jogar um pouco mais de água, extrair se possível, né? Porque a gente dilui a tinta, então naturalmente ela se espalha, né? Quem tem uma extratora é só usar a extratora e puxar. Quem não tem, enxágua e paciência e remove, né? Mas o mais importante, que era o que eu queria dividir com vocês, esse conhecimento tintas, canetas, tinta de caneta. A técnica de remoção é basicamente entender o seu diluente e, a partir do seu diluente, tentar usar sempre do menos agressivo até o mais agressivo. Tenta achar qual é o diluente. Não precisa de grandes esforços, é basicamente trabalhar esse diluente, diluir esse pigmento, tá? E remover sem nenhum tipo de dano. Vamos dar uma olhadinha, vou tentar dar um zoom agora só para vocês verem como é que ficou ao final o nosso tecido, tá? Pode reparar que aqui nessa parte, ó, ele está um pouquinho mais azulado, em virtude do pigmento todo que não saiu. Tá? E é isso. Esse é que a gente queria dividir com vocês. Meu nome é Leonardo, da EasyTech. Fica um grande abraço aí e estamos à disposição de vocês.